algumas coisas da Bíblia e sabe do que ela trata. Ela, não, eu sou católico há muitos anos, tal, eu acho que a Bíblia ela fantasia muita coisa. Mas você crê em Deus? Tal? Não, eu creio em Deus, mas eu acho que a Bíblia fantasia muita coisa, então assim, não dá pra gente crer em tudo, né? Eu falei, então como que você crê em Deus? Como é que você crê em Deus? Se você fala que crê em Deus e fala que a Bíblia fantasia um monte de coisas, é como se você estivesse num galho, sentado num galho de árvore e serrando ele. Ou seja, você não pode confiar nem na sua própria crença. Você não tem base ou estrutura para para afirmar que você crê em Deus. O que é que afirma? É a sua razão? Bom, então a sua razão, ela está sendo mais confiável do que a própria Bíblia. Acontece esse tipo de coisa. A gente às vezes vai evangelizar alguém e precisa primeiro afirmar, olha, eu preciso ensinar no que você crê primeiro. Você não crê na Bíblia, você crê no Espiritismo, você crê em outras coisas que não afirmam necessariamente que o mundo nasceu ou o mundo foi criado pela decisão de um Deus inteligente. Então, o primeiro ponto da nossa cosmovisão: o mundo existe porque Deus quis que ele existisse. Ele é o Criador. E mais do que isso, ele faz ainda proposições para a gente. Quando a Bíblia diz para a gente, olha, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E não havia, as coisas não estavam bem organizadas. E aí Deus, ele vai organizando. Ele fez separação entre águas e águas, e aí fez o céu, estabeleceu o firmamento. Ele não só cria e deixa as coisas funcionando, mas ele põe tudo no seu devido lugar. Então isso é fundamental para a gente começar a discutir qualquer coisa com o mundo. Nós precisamos saber que o mundo foi criado. O próximo ponto da nossa cosmovisão é a queda. A queda. No capítulo 3 de Gênesis, então nós vamos ter a descrição do pecado do primeiro homem. Deus cria todas as coisas, cria os animais e cria o homem. Ele põe o homem no jardim e ele faz um pacto com esse homem. Ele coloca esse homem diante de uma série de árvores e ele fala, olha, você pode comer de todas as árvores, mas de uma árvore você não pode comer. E aí, o que aconteceu? Justamente dessa árvore o homem comeu. Ele desobedeceu a ordem de Deus. Ele desobedeceu. Com essa desobediência, houve uma separação total do homem e Deus. Deus fala que quando o homem desobedecesse a Deus, ele morreria. E isso de fato aconteceu de maneira espiritual. Ele não morreu imediatamente, mas ele não conseguia mais conceber as coisas de Deus. Houve separação, né? Inclusive ele foi expulso do jardim e tudo mais. Bom, se você pegar a sua Bíblia, as três primeiras páginas da sua Bíblia fala sobre isso. Na minha ainda é uma página só. Uma página só da sua Bíblia fala sobre criação e queda. O próximo ponto da cosmovisão cristã fala de todo o resto da Bíblia. Tudo isso aqui é sobre o próximo ponto. Então a primeira folhinha, criação e queda. Agora o resto vai tratar do próximo assunto, que é redenção. Criação, queda, redenção, que é todo o trabalho agora de resgate desse homem para a comunhão com Deus novamente. Então, em Gênesis 3,15, nós temos dizendo o seguinte, Deus falando, né, para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu
tu lhe ferirás o calcanhar. Isso já é uma promessa. Deus está fazendo uma promessa de que haveria alguém na geração da mulher que venceria a serpente, venceria esse mal que a serpente causou. E o desenvolvimento desse processo agora se dará em toda a Escritura, em toda a Bíblia, a partir de Gênesis 4 até Apocalipse 22. Então vai ser até o final da Bíblia. E o próximo ponto da nossa cosmovisão é a consumação. Consumação. A Bíblia não fala muitas coisas sobre essa realidade. O livro de Apocalipse, algumas coisas em Tessalonicenses, Jesus trata de algumas coisas, mas ela não explica com detalhes como vai ser a vida futura. Mas a verdade é que existe essa realidade. Nós morreremos aqui, mas a vida continuará em novos corpos, né? Continuará num novo contexto, em novos céus e nova terra, enfim. Apocalipse 4 e 5, João apresenta para a gente um pouco da realidade celestial através das visões que ele apresentou ali. E Apocalipse 21 também. Bom, eu vou passar rapidamente ponto por ponto, tá? Então, os irmãos decoraram já? Criação, mais uma vez? Criação, queda, redenção e consumação. Esse é o assunto da Bíblia. Se alguém perguntar do que a Bíblia trata? Trata de criação, queda, redenção e consumação. Deus criou todas as coisas. O homem pecou contra Deus, desobedeceu. Houve esse afastamento de Deus. Mas Deus redime o homem. Deus faz agora um ato para redimir o homem, para a redenção dele. E existe a promessa de que vamos viver com ele eternamente. Essa é a cosmovisão cristã. A criação. Então, lá no Gênesis 1, a gente tem a afirmação de que Deus criou. Deus é único Deus. É um único Deus. Ele é trindade, ele é um Deus trino. Existem 3 pessoas num único Deus: Pai, Filho e Espírito. Isso daria muitas outras palestras sobre essa tese, mas é um Deus trino, mas um Deus único, tá? Então é um único Deus criador. Deus é infinito. Não existe, Deus não tem começo e não tem fim. Nós temos começo e temos fim. Ora, é lógico, se Deus cria no princípio o tempo, as leis da natureza, a própria lei do tempo e tudo mais, Deus precisa estar fora da lei que Ele criou. Deus não obedece à lei do tempo. Ele cria essas leis para nós, mas Ele está, no bom sentido, fora da lei. Deus não obedece às leis que Ele criou. Ele criou essas leis para o homem. Então Ele é infinito, Ele está fora dessa realidade. Deus é um Deus pessoal. É pessoal. Nós conseguimos conhecer a Deus através da revelação das Escrituras e ter relacionamento com Ele. Mais do que isso, Deus ainda se encarnou e Ele andou nessa terra. Então, em Hebreus 1, fala que Deus falou através dos profetas, né, aos pais, mas hoje Ele fala em Jesus. Ele é a representação exata do ser de Deus. Então nós podemos conhecer a Deus através da pessoa de Cristo. Ele é um ser pessoal, nós oramos, nós falamos com Ele, nós conversamos com Ele. Mas Ele é um Deus transcendente. O que significa isso? É aquilo que eu falei, Deus não é a natureza, Deus não é aquilo que Ele cria, Ele está fora, Ele é totalmente outro, Ele não pode ser confundido com aquilo que Ele criou, tá? Então Ele transcende a realidade da natureza, tá? Ele está acima da natureza e da criação. Ele é onisciente,
Ele sabe todas as coisas. Ele é soberano. Ele dirige todas as coisas pela sua providência. E Ele é bom. Ele é bom. Essas afirmações, a gente poderia fazer muitas outras, mas eu escolhi exatamente essas porque elas são fundamentais para defendermos o método criacional perante outras cosmovisões. A gente vai ver que outras cosmovisões não defendem Deus, ou não defendem um Deus pessoal, ou não defendem um Deus transcendente. Esses pontos são negados em outras cosmovisões. Por que o fato de Deus ser bom é importante para nós? É importante porque, apesar de nós vivermos num mundo que existe o mal, e que muitas coisas são más aos nossos olhos, ainda assim a gente não sabe explicar por que elas acontecem. A gente tem a afirmação nas Escrituras que Deus é bom, e se elas acontecem, mesmo essas coisas más acontecendo, Deus continua sendo bom. Ele não muda a natureza dele porque algo de errado aconteceu, algo mal aos nossos olhos aconteceu. Então a gente atribui isso à nossa falta de informação, né? Bom, se isso aconteceu, Deus, e não foi Deus que fez, ou se Deus fez, Ele continua sendo bom, algum propósito Ele tem maior para isso, e eu não consigo entender, eu não consigo explicar, mas Ele continua sendo bom apesar desse aparente mal. O próximo slide. Deus cria todas as coisas do nada. Essa informação é importante. Do nada. Não existiu uma pré-criação que veio de algum lugar e Deus aproveitou a mão de obra anterior e fez ali concluiu o plano, né? Não foi isso que aconteceu. Deus criou do nada, da sua própria mente, né? Não existia nada antes. A gente não consegue conceber o nada, né? Na nossa cabeça sempre existe alguma coisa. Antes do nada, eu falo, pensem antes do nada, ou antes de todas as coisas. A gente não consegue. A gente imagina uma tela preta, alguma coisa, né? A gente não consegue pensar nisso. Deus cria tudo com forma determinada, ou seja, o mundo não é caótico. Deus pôs ordem nas coisas, mas ao mesmo tempo é um